Eu queria já iniciar falando sobre a situação lá do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio está investigando a operação da Polícia Militar que deixou pelo menos 8 mortos no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. A Polícia Civil informou ter identificado já 7 mortos, né? 2 deles não tinham passagem pela polícia. E a PM também informou que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da operação e se houve algum desvio cometido pelos policiais militares durante a ação. O clima na comunidade está muito tenso e a gente está acompanhando isso com a nossa reportagem. A Lola Ferreira, ela está em contato direto com a comunidade, já está comigo aqui ao vivo para trazer mais informações. Olá, Lola, bom dia. Bom dia a todos os nossos espectadores. Lola, você esteve lá ontem na comunidade, acompanhando, ouvindo o relato dos moradores. Queria que você trouxesse aqui para a gente as últimas notícias, como é que está primeiro o andamento das investigações desse caso e até mesmo o atendimento a essa comunidade. Olha, Fabiola, em relação à investigação, é um pouco do que você falou mesmo. Ontem à noite, durante a tarde e à noite, as famílias foram até o IML, ali próximo à comunidade, para fazer a identificação, né, e a liberação desses corpos. Provavelmente hoje e amanhã será um dia dos enterros, esse momento mais reservado das famílias. Paralelamente a isso, a Polícia Civil investiga, né? Então, agora entra nessa fase de ouvir testemunhas, ouvir os policiais envolvidos. As entidades de direitos humanos que se manifestaram até agora pontuam muito a falta de socorro, né? Porque o mais chocante desse caso, além, obviamente, do alto número de mortes, foi o fato dos próprios moradores terem que ter retirado os corpos de dentro de um mangue. Então, a Anistia Internacional, a FAFERJ, que é a Federação de Associação das Favelas aqui do Rio, a Human Rights Watch, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, todos eles questionam essa falta de socorro depois do confronto, como é apontado pela Polícia Militar. A Polícia Militar diz que é muito difícil prestar socorro, porque é uma área instável, né? Então, depois que acontece o confronto, não tem como entrar ali um socorro para conseguir avaliar se houve mortos, feridos, enfim. Mas eu acho que as etapas das investigações a partir de agora serão para apurar isso, apurar as circunstâncias da morte, né? Como você falou, tem alguns moradores que ajudaram a retirar corpos, que citam que tinha sinais de tortura, como facada, ferimento, enfim, a outros objetos que não armas de fogo. Então, cabe à perícia agora, né, e ao Ministério Público, que em casos como esse acompanha a perícia também no IML, fazer esse relatório, fazer esse levantamento para entender o que aconteceu. A Corregedoria Interna da Polícia Militar também acompanhou essa perícia lá no Salgueiro ontem, então provavelmente os próximos dias serão de apuração do que aconteceu para tantas pessoas morrerem num espaço tão curto de tempo, né? Vale lembrar que essas mortes aconteceram depois que um sargento foi morto na comunidade, uma viatura da polícia estava em patrulhamento, de acordo com a versão da PM, e foi atacado. E esse policial foi baleado, levado a um hospital, mas não resistiu. Então, tudo isso vai ter que ser apurado nos próximos dias. Eu acho que o foco da investigação é entender essa falta de socorro, entender o que aconteceu para os moradores terem que tirar os corpos, né? Você perguntou do clima na comunidade. Ontem eu passei a tarde lá, e tá assim um silêncio absurdo, as pessoas estão com muito medo. Uma coisa que me incomodou particularmente, as crianças estão com muito medo. As crianças têm medo de quem vem de fora, de quem não é dali. Então, assim, é uma rotina que a própria FAFERJ, que é essa federação que eu citei das favelas, já vem denunciando há muitos meses. Tiveram outros casos emblemáticos de violência policial dentro do Complexo do Salgueiro em 2021. A FAFERJ vem denunciando. Nesse mesmo mês de novembro, comecinho de novembro, teve um encontro com o governo do estado exatamente para falar sobre essa escalada da violência policial dentro do Salgueiro. Então, é uma comunidade que está muito no foco da atenção política, da atenção das entidades de direitos humanos no momento, porque é isso que acontece lá agora, é uma escalada de violência que tem que ser apurada, Fabiola. Uhum. Aliás, abre aqui para mim na tela, por favor. A gente está acompanhando esse caso aqui com várias reportagens. Essa que você está falando, inclusive, é uma reportagem sua aqui, trazendo o relato das crianças até, o que é muito triste, né, Lola? O menininho de 3 anos. Cuidado com o caveirão, ele disse. Foi isso, ô Lola?
Foi, né? Porque, enfim, eu nunca tinha entrado no Salgueiro, eu entrei de mototáxi, e a comunidade da Palmeira, que foi onde aconteceu a chacina, é no final do complexo, né? Na área de mangue. Então, depois que você entra no mototáxi, você ainda passa por muito, assim, é um caminho longo, né? Então, a gente estava ali, o mototáxi também um pouco perdido. A gente abordou uma mãe que estava com uma criancinha, e aí a gente perguntou para ela basicamente onde era essa área que tinham retirado os corpos. E aí ele falou: tia, cuidado com o caveirão. Não tinha mais caveirão, eu tinha passado pelos caveirões. Eu entrando, os caveirões estavam saindo. E ele mal falava, assim, sabe? Criança bem pequenininha que mal fala. Mas Sim. antes de aprender a falar corretamente, ele já aprendeu a ter medo do caveirão. Então isso foi muito chocante. E foi o meu primeiro contato com a comunidade. Então, durante o dia eu passei lá, eu vi isso se repetir, outras crianças com medo, poucas crianças na rua, né? O que é impensável para um dia de sol no Rio de Janeiro. Crianças saem da escola e vão brincar, então tá um clima muito tenso, tá um clima de muito medo. Os moradores não falam com reportagem por um medo totalmente compreensível de uma eventual retaliação, né? Uma reclamação que a gente escuta muito lá é que faltam investimentos no social, no saneamento básico. É uma comunidade muito pobre, o IDH muito baixo, as ruas são muito esburacadas, enfim, várias melhorias no campo social e cidadania ali que eles reclamam que não tem. Então, esse é o Complexo do Salgueiro, o cenário dessa chacina que aconteceu ontem e que agora está nesse foco, Fabiola. Acho importante dizer, a polícia, você falou aí, né, que eles foram lá justamente porque um sargento foi atingido, e aí eles dizem que foram recebidos com muitos ataques, né? Essa é a Isso. justificativa da polícia. Mesmo assim, me chamou a atenção a fala do porta-voz da corporação, Ivan Blas, que ele disse, abre aspas, esse resultado não é esperado em um mundo civilizado, esse resultado de 8 mortos, né? No entanto, depois ele diz, inclusive, que foram mais de 3 dias de confrontos no interior da Mata Fechada, com ardis paramilitares, falando que eles estavam fortemente armados. E aí tem também o relato das famílias falando sobre tortura nos corpos, né, Lola? Isso, Fabiola. Essa é a justificativa da PM, né, pelo porta-voz da corporação, e tem essas versões diferentes, né? Apesar da PM citar que eles estavam armados, que foi um confronto totalmente a tiros, tem essas versões das famílias que têm que ser apuradas agora com a perícia, né? Então, a gente esteve lá muito perto de onde foram retirados, né, vizinhos ali de onde foram retirados os corpos, e várias pessoas diferentes citaram que tinha marcas de facada, tinha, eventualmente, um dos mortos estava degolado, enfim, coisas que a gente só vai conseguir mesmo confirmar com o resultado da perícia. Antes desse policial morrer, desse sargento que morreu no sábado, a PM já estava numa ocupação dentro do Salgueiro desde o dia 18, e o policial morreu no dia 20. Então, do dia 18 a esse dia 21, foram dias de muitos tiroteios dentro da comunidade. O Blas também, né, que é o porta-voz, ele cita que é uma comunidade muito perigosa, que age muito, que os bandidos agem muito ali na BR-101, né, que margeia o Complexo do Salgueiro. Então, a justificativa oficial da Polícia Militar foi esse combate aos criminosos que atuam ali dentro, enfim. Por isso que a PM entrou, e depois que a PM entrou, teve toda essa questão do policial morto, que também é uma tragédia, vale citar, com certeza, e depois do policial morto, esses corpos foram encontrados. Então, tem essas respostas a serem dadas, e o Ministério Público vai ter que apurar isso, é a atribuição do Ministério Público, entender a justificativa da operação, e entender as circunstâncias da morte, tanto do policial e das 8 pessoas, pelo menos, que foram encontradas, né? Vale lembrar, Fabiola, que o número oficial é de 8 mortos, mas as pessoas que, inclusive, ajudaram a retirar corpos disseram que há mais pessoas mortas na comunidade, na área do manguezal, e cabe agora essa investigação também para entender se os próximos passos, famílias reclamam desaparecidos para conseguir que haja uma incursão dentro da comunidade, por parte do Corpo de Bombeiros, para conseguir procurar outros corpos e entender se há mais pessoas mortas ali naquela região. Tá certo. Bom, vamos acompanhar, Lola. Lola segue investigando, acompanhando esse caso, né, com a reportagem. A qualquer momento volte aqui para nos trazer mais informações, tá, Lola? Muito obrigada.